A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Homero. E vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Fechemos os olhos, levamos nosso pensamento ao Senhor. Vamos começar com a oração. Senhor, meu Deus e Pai de misericórdia, Deus grande, Deus poderoso, o Deus que está no controle, meu Deus, de todo o universo, Pai. Nada foge das tuas mãos, Senhor. Oh, Deus. Isaías vai dizer, meu Deus, quando o Senhor opera, meu Deus, quem é que pode impedir, Senhor? Oh, Deus, nos dá sabedoria, meu Deus, para conduzir essa aula. Nos dá direção, meu Deus. Acrescenta, meu Deus, o desejo de te adorar no nosso coração, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus. Continua, Pai, derramando a tua graça maravilhosa, Pai. Nos ajuda, meu Deus. Cuida da nossa família que deixamos em casa, os teus cuidados. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o hino 55 da harpa cristã. 155, perdão. 155 da harpa cristã. Um hino bastante conhecido, um hino que eu gosto muito de louvar ele. Que é Imploramos o Teu Poder. Imploramos nosso Salvador, Teu poder, Teu poder, Teu poder, divinal poder renovador, Teu poder, Teu poder, Teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor do pleno poder celestial. Teu poder, Teu poder, Teu poder, com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, Teu poder, Teu poder, Pai celeste, faze-nos fruir. Teu poder, Teu poder, Teu poder. Tu já prometestes derramar Tuas bênçãos e nos revestir, pra Tua palavra proclamar. Teu poder, Teu poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar. Teu poder, Teu poder, Teu poder, e de toda mancha nos limpar. Teu poder, Teu poder, Teu poder, aquece os frios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, Teu poder, Teu poder, como a brisa queiras assoprar. Teu poder, Teu poder, Teu poder, de Tu vem nos outorgar. Teu poder, Teu poder, Teu poder, perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Aleluia, glória a Deus. O hino 169 da harpa cristã. 169. Era um hino que antes de eu conhecer Jesus eu escutava muito, mas depois que eu me converti, eu ouvi muito pouco. Eu ficava procurando, qual é o número desse hino da harpa? Aí um certo tempo eu conversando com um pastor amigo meu, ele foi e falou. Aí ele disse, é o hino 169. Eu comecei a
a louvar, né? Vamos louvar o hino 69. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, aleluia, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. A lição de hoje é a nossa lição 10, antes e agora. Antes e agora de quê? Vamos lá estudar para que a gente venha entender. Abram suas Bíblias, deixem sua Bíblia aberta lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Porque o nosso texto base é lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Por que, irmão, falamos tanto de abram sua Bíblia e mantenha ela aberta? Não é só abrir e depois fechar, não. É abrir e manter ela aberta. Porque a partir do momento aqui que a aula vai acontecendo, a gente vai falando, vai citando o texto, você vai abrindo e confirmando realmente se o texto está coerente com o que a gente estamos ensinando. Porque muitas vezes a gente diz, abram suas Bíblias, aí abre a Bíblia, daqui a pouco fecha. Aí daqui a pouco a gente está citando o versículo, aí você concorda, pegando aquele versículo, e possa ter que a gente esteja errado, pode ser que a gente aconteça erro, e você estando com sua Bíblia aberta, você não, a Bíblia diz isso, isso e isso mesmo, aí você para isso tem que estar com sua Bíblia aberta. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11, que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido.
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Antes e depois, o tema dessa lição. Antes e depois. Por que antes e depois? Antes, o hino que foi entoado aqui, longe do Senhor andava, no caminho de horror. Isso era antes que eu andava. Tem até um louvor que diz: eu andava pela rua da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria. Aí na letra da música ele vai dizendo que quando tudo chegou ao fim, ele encontrou uma luz, que essa luz é Jesus. Ele quer dizer essa música, esse louvor, né? Que louvor aquele que glorifica o nome de Jesus, louvando a Deus. Ele está louvando nesse hino o nome de Jesus, antes e agora. Quem era antes? Antes eu podia ser, como diz o próprio texto aqui, eu trazendo para os dias de hoje, trazendo para mim, antes eu podia ser idólatra, podia ser adúltero, infeminado, nem o sodomita, ladrão, podia ser tudo isso antes. Mas hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E essa abordagem dessa lição vai dizer antes e agora. Quem eu era antes e quem eu sou agora, quem Jesus me transformou. Aí o versículo chave, repetindo o verso 11, que diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificados, mas fortes, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Você hoje em dia se encontra alguém diferenciado. Se você começar a ler a Bíblia e começar a aplicar a Bíblia na sua vida, você vai começar a olhar para trás e vai dizer: realmente eu era daquele jeito. Mas se você era de uma maneira, se converteu e continua da mesma maneira, você continua antes. Jesus ainda não chegou na sua vida. Você tem que começar a ver a mudança de vida na sua vida. Porque é tão fácil eu sempre estar apontando: ó, fulano se converteu, mas fulano como é que está? Mas a Bíblia não dá esse respaldo não. Quando a Bíblia vai nos ensinar lá na ceia, ele manda o homem julgar a si mesmo. O homem julgue a si mesmo. Quais são as suas práticas? Suas práticas de antes e de agora. Vamos lá para a introdução da lição, que diz a segunda parte do capítulo 6, que a primeira parte foi dada na aula anterior. A segunda parte do capítulo 6, lá de 1 Coríntios, o versículo 9 ao versículo 20, é uma extensão do capítulo 5, no qual o apóstolo Paulo iniciou a exortação sobre a moralidade sexual. E que isso aqui já foi dado em aulas anteriores, que tem lá Afrodite, tem suas 1000 prostitutas lá, e era cultura lá, de uma cultura religiosa, e tinha lá quartos e todas as coisas que tinha lá na igreja de Corinto. A atitude de arrogância da igreja diante daquele caso desagradável, que lá o camarada que pegou, adulterou lá, se enganchou lá com a esposa do pai dele, era um sinal em que os cristãos coríntios podiam vir a ter outro comportamento indevido quanto ao sexo. Era necessário, portanto, que fossem ainda instruídos a agir como pessoas que experimentaram o poder transformador do Espírito Santo e que aprendessem a usar o corpo para servir a Deus. Tem um versículo que eu não lembro qual é o livro, nem qual é o capítulo, nem qual é o versículo, mas ele diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos tudo para quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, recebi uma fila aqui, está lá esse versículo. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos tudo para a glória de Deus. Paulo também vai chegar a dizer que todas as coisas me são lícitas. Quando Paulo chega a dizer e que todas as coisas me são lícitas, quer dizer que eu posso fazer tudo? Todas as coisas me são lícitas, mas por nenhuma delas me deixarei dominar. Eu posso fazer, mas algo que não pode me dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas lícito, você como cristão tem que ser lícito diante de Deus. Não é tudo que eu posso fazer. Posso beber, posso fumar, posso me prostituir. Isso para mim é lícito, mas você hoje em dia é cristão. Você hoje em dia é um servo de Deus. Será que isso é lícito diante de Deus?
Continuando, a atitude da arrogância da igreja diante daquele caso desagradável era um sinal. Os cristãos de Corinto podiam vir a ter outro comportamento indevido quanto ao sexo. Era necessário, portanto, que fossem ainda instruídos a agir como pessoas que experimentam o poder transformador do Espírito Santo e que aprendessem a usar o corpo para servir a Deus. Nosso corpo, temos que usar ele como instrumento de justiça. Que justiça é essa? A justiça diante de Deus. Vamos abordar 2 pontos aqui que o nosso presbítero Valdemir vai nos dar essa aula agora de manhã. 2 pontos bem interessantes. E ele vai dar continuidade nesse tema. Antes e agora. Se pergunte, se policie. Antes e agora. Sempre faço essa pergunta a você. Antes e agora. Quem era eu antes? E quem sou eu agora? Comece a fazer essa pergunta a você e comece a aprender nessa manhã sobre a palavra do Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos vocês que estão aí através da rede social, aí aprendendo junto conosco da poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, abordando aí a nossa 10ª lição, antes e um depois, a qual o nosso diácono Homero deu aí a introdução. E vamos ver aqui por que antes, não é? E depois, vamos ver por que depois. Vamos aqui, Paulo começa a instrução aos Coríntios, fazendo-os lembrar que alguns tinham sido antes, olha aí, o que tinham passado a ser. Aí ele dá um exemplo: o injusto são pessoas excluídas do reino de Deus. Estes, devido ao seu caráter, não herdarão, perdem a herança, pois não nasceram de novo, que é a condição para que vivam o reino no presente e o herdem no futuro. Há comportamentos incompatíveis com o reino. A gente vai ver lá em João 3, versículo 1 ao 6, a gente vai ver um fariseu, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, indo até Jesus, e Jesus instruindo ele, né? Que ele deve nascer de novo. E ele ali, com aquela autoridade, ele perguntou ao Senhor como pode ele ser velho, nascer de novo. Mas Jesus estava falando que ele tinha que nascer da água e do Espírito, porque ninguém pode ver o reino de Deus se ele não nascer da água nem do Espírito, para a honra e glória do nome do Senhor. Era Jesus dizendo para ele: olha, você tem que mudar de comportamento, você tem que viver a palavra, você tem que amar, você tem que cuidar e não viver nas práticas a qual eles estavam vivendo. Se você vê quem eram os fariseus, o que é que eles faziam, o que é que eles praticavam, você vai entender o que é que Jesus quis dizer em João 3, 1 ao 6. Amém? Você está compreendendo o que é antes, né? Já vai compreendendo aí, para a glória de Deus, não? E vamos aqui abordar o primeiro subponto: práticas sexuais viciosas. A gente vai ver também em 1 Coríntios 6, do verso 6, o verso 9. A intenção de Paulo aqui não é oferecer uma lista completa de pecados sexuais, mas mostrar que aqueles que em tais práticas perseveravam não pertencem a Cristo. E essas práticas aqui, que aqui eu vou abordar, que Paulo abordou aqui, era uma prática que ele mesmo se destruía, né? Ele mesmo ficava cada vez mais distante do Senhor. Ele mesmo fazia aquilo e pecava contra o seu próprio corpo. Primeiro, os impuros, os fornicadores. Presbítero Valdemir, o que é fornicadores? São pessoas não casadas que praticantes de relações sexuais, ou pessoas que não casam, mas vivem uma prática de relação sexual ativa, dizendo que Deus me deu a minha namorada, então eu posso praticar. Esses são os fornicadores. Os idólatras, referência aos que praticam a imoralidade sexual permitida pelo culto pagão de Corinto. Veja que na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, existiam muitos deuses pagãos,
lá, né? E lá era permitido você mesmo sem estar casado e ter relações sexuais permitido pelos deuses pagãos. Os adúlteros, pessoas casadas que praticavam sexo extraconjugal. Ele não se contenta com a sua esposa não se contenta com o seu marido e agora vai se relacionar extraconjugalmente. Isso aí também é pecado, né? E não pertence a Cristo. Mais um exemplo, efeminados e sodomitas, os que deixam usar de modo antinatural os homens sexuais ativos. Essas distorções sexuais predominam entre os gregos e romanos, e o apóstolo Paulo não queria que os cristãos se assemelhassem aos que praticavam. Era aqui Paulo, ele mostrando a eles, né, essa situação dos efeminados e sodomitas, que ele queria que não os cristãos que estavam ali em Corinto, ele viessem a praticar. Então, quem são os impuros, irmãos idólatras, adúlteros, afeminados e sodomitas? Eles não pertencem a Cristo. Aquele que vive na prática, né, desses fatos aqui, que aqui eu estou falando para você, não pertence a Cristo. Você pode ver isso, 1 Coríntios 6 e o 9, irmãos. Ou não sabeis, diz assim a palavra de Deus, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Veja que está na palavra de Deus. É bom você abrir a sua Bíblia, é bom você conferir, para você ver que o próprio Paulo, ele escreve isso aí. Amém? É por isso que está aqui antes. Eles eram antes isso aqui. Eles eram impuros, idólatras, adúlteros, afeminados. Quem era antes aqui? Aquele povo que habitava na cidade de Corinto, ou os corintos ali que estavam, que receberam a palavra de Deus, mas agora estava praticando tudo isso aqui novamente, irmãos. Então, o segundo subponto, Paulo agora vai abordar os pecados deles que prejudicam a outras pessoas. Práticas sexuais viciosas, eles prejudicam a eles mesmos, se distanciando de Deus, não praticando as coisas do céu, praticando somente aquilo que eles mesmos, o desejo do coração ou da carne, predominam sobre a vida deles, eles estão prejudicando a eles mesmos. E no segundo subponto, agora Paulo ele vai abordar que outros pecados que prejudicam outras pessoas. Agora Paulo enfatiza essencialmente as atitudes pecaminosas que prejudicam a terceiros ou outras pessoas. Não só prejudicam a eles. Primeiro, ladrões. Os que tomam para si coisas que não lhe pertencem. A palavra ladrão no grego original tem o sentido de cleptomaníacos, ou tem uma mania de pegar aquilo que não é seu, tomar aquilo que não é seu, porque o ladrão ele não pode ver nada, não é? Quando ele não tem o que roubar, ele rouba ele mesmo, ele vai lá, esconde, depois ele vai lá e pega, mas que é para não perder o vício. Irmãos, ele não perde o vício não. Veja que no original, veja a palavra citada, cleptomaníacos, ele é um maníaco por roubar, é um vício terrível isso aí. Certo? Segundo exemplo, os avarentos, pessoas egoístas, mesquinhas, apegadas ao que tem, incapazes de gesto de generosidade. É aquelas pessoas da mão mirrada, irmãos, que não ajudam de jeito nenhum, não é? Mesquinha, ele é apegado ao que tem. Não, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de um irmão avarento. Ele já vem ele com seu carro novo no plástico. Tirou agora da loja, agora ele está todo alegre, né? Aí ele vê agora 3 irmãos passando de pé e vindo para o mesmo lugar que ele está vindo, mas ele não dá carona porque ele não quer melar o banco do carro, porque o carro é novo. Veja, que ele agora, ele não tem nenhum gesto de generosidade, ele é uma pessoa avarenta, egoísta, mesquinha, apegadas ao que tem, incapazes de gesto de generosidade, irmãos. Isso aí é o que é avarento. Isso aqui
é que o pecado que algumas pessoas praticam, que Paulo estava citando, que prejudicam a terceiros, não só a eles mesmos. Ele vive uma vida avarenta, mas que prejudica o próximo, que sai prejudicando outras pessoas. Amém? Você está compreendendo aí? Fica atento, crente, para a glória de Deus. Terceiro exemplo, os bêbados. Os alcoólatras, hoje em dia, o alcoolismo é um vício de pessoas de todas as idades. Torna-se mais comum encontrar adolescentes e até pré-adolescentes alcoólatras. O dano que o álcool causa ao viciado e à família é incalculável. Só sabe o tamanho de uma situação como essa é quem passa, irmãos. Quem já tem sua família, uma pessoa alcoólatra, é a mesma coisa de um drogado. Ele começa a vender o que tem, começa a cair nas ruas, começa a não ficar ele só prejudicado, mas assim prejudicando sua mãe, sua esposa, seus filhos, toda a sua parentela. Veja que terrível isso aqui. Quarto, maldizente, pessoas que destroem com o que falam. Maldizem. Maldizer é um pecado que decorre do coração cheio de ódio e causa miséria, dor e desespero aos que são suas vítimas. Pessoas maldizentes é aquele que tem um poder, irmãos, qual é o poder que ele tem, meu presbítero Valdemir? É que todo o poder da língua dele é para matar. Ele não diz uma palavra, irmão, para edificar o irmão. Tudo dele é para destruir. Ele tem um coração cheio de ódio. Você conhece gente assim? Existe, irmão, pessoas assim. Tem pessoas que você chega perto dele, quando você vai contar uma história para ele, a primeira palavra que ele diz é: não vai dar certo, não faça, não vai em frente. Mas irmão, eu vou estudar. Não estude, não precisa. Mas irmão, eu estou querendo me aperfeiçoar. Não, irmãos. Irmãos, eu estou passando uma situação lá no meu casamento, lá assim, deixe o seu marido, case de novo, deixe sua esposa. Esse é o maldizente, irmãos. Mesmo ele estando dentro da igreja, mesmo ele recebendo a palavra, mas o coração dele é cheio de ódio. E as palavras dele causam miséria, causam dor, desespero ao que são suas vítimas. E aquele que escutam, veja aí, que dão ênfase aos maldizentes, se torna uma vítima deles. Uma vítima, e às vezes traz resultados que são irrecuperáveis, irmãos. Traz resultados terríveis para a sua vida. Amém? E o quinto ponto aqui que Paulo ele nos dá o exemplo é roubadores. São pessoas que praticam extorsão, desviam recurso, fazem tráfico de influência, comercializam mercadoria falsa e muitos outros tipos de roubo que eram comuns no templo de Paulo. Será que não os temos também em nossos dias? Lembrando que aqui é Paulo falando para os coríntios, ensinando a ele, viu? Paulo aqui é em 1 Coríntios 6 e o 10. Aí Paulo diz: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Todos esses que aqui eu falei para você não herdarão o reino de Deus. Aí a pergunta no final é: será que não o temos também em nossos dias? Será que temos tudo isso aqui? Será que temos impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores nos dias atuais? Temos ou não temos isso aí? Até dentro da igreja, temos ou não temos, irmãos? Isso é uma perguntinha que você vai responder para você mesmo. Analise o texto, né, de 1 Coríntios 6 ao verso 11 e tire aí as conclusões e deixa Deus falar com você. E agora vamos abordar o segundo ponto, que é agora. Abordamos o antes. Paulo deu o exemplo como era eles. Mais uma vez. Aí agora vamos abordar o segundo ponto, que é o agora. Não é? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Por que eu estou frisando? Que é para que você abra sua Bíblia, tenha o interesse de aprender e tenha também o interesse
de verificar ou analisar se tudo que o presbítero está dizendo aqui tem nas escrituras, que é importante, viu? Não fique só de ouvir, mas também abra a palavra de Deus e veja, irmãos, que é importante você analisar as escrituras do Senhor. Amém? Vamos lá. Segundo ponto, e o agora? Aí começa aqui os escritores da revista. Ele diz assim: tais foste alguns de vós que praticavam tudo isso aqui que eu falei a você. Eram ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, impuros, idólatras e adúlteros. Tais foste algum de vós. Certos crentes da igreja de Corinto eram ex-fornicadores, ex-adúlteros, ladrões, mas haviam experimentado o que? A transformação que o evangelho promove. Não nos esqueçamos de que cada um de nós que é crente é um pecador que abandonou as práticas condenáveis porque foi salvo por Cristo, irmãos. Está vendo aí? Nós que estamos na igreja do Senhor, ingressado por Jesus Cristo, né? Nunca diga, irmãos, que você é melhor do que os outros, porque você que está me assistindo é pecador. Você peca, você erra, mas você, por receber o evangelho, você agora deixou para trás as suas práticas erradas, porque foi salvo por Cristo, amém? O apóstolo Paulo usa 3 verbos para descrever o contraste entre antes e o depois, certo? E vamos aqui. Antes e o depois. O depois, lavados, vocês foram lavados, santificados e foram justificados. Deus nos salvou segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Regeneração é uma obra de recriação de Deus. Quando somos lavados por Cristo, nascemos de novo. Veja que uma regeneração é uma obra de recriação de Deus. Deus, ele nos recriou. Quando somos lavados, regenerados por Cristo, nascemos de novo. Você vê que quando a gente recebe o evangelho e Deus começa a nos regenerar por sua palavra, quando a gente, Deus ele nos traz para pertinho dele, a gente começa um processo de regeneração, é uma recriação. Então você vai aprender agora, sabe o que? A mudar as suas práticas de falar. Você começa agora a pensar diferente. Você vai aprender agora a orar. Você vai aprender a glorificar. Você agora vai aprender a dar ênfase à palavra de Deus. Você vai aprender, irmãos, a fazer tudo agora que agrada ao Senhor, porque você nasceu de novo. É uma obra de recriação. Você vai aprender as coisas de Deus novamente. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, veja o que diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, irmãos. Então uma recriação, uma regeneração não é possível uma pessoa dizer que eu não tive amor, eu não sei dar amor. Sabe por quê? Porque você foi regenerado, você foi lavado, você foi recriado. Você agora tem que mudar o seu comportamento, o seu agir, seu modo de falar, seu modo de pensar, seu modo de ver. Tudo através de quê? Da recriação de Deus. Foi você receber o Espírito Santo e nascer de novo. Paulo, ele fala também lavados e santificados. O que é que significa santificados? Refere-se a um novo comportamento. Ser santificado é se tornar santo no interior, ser capaz de, sob o poder do Espírito, ter uma vida justa exteriormente antes de ser salvo por Cristo. O homem não tem capacidade para uma vida santa, mas em Cristo recebe nova natureza e pode experimentar a vida nova. Está vendo aí, irmãos? Está vendo aí que você não pode abrir a sua boca e dizer que você não recebeu amor, é por isso que você não dá amor. Está vendo aí que é incoerente uma pessoa dizer que é santificado em Cristo e ele não mudar o comportamento,
nele não mudar as suas atitudes, as suas práticas, porque não por mérito nosso, mas pelaquele que age em nós, o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é poder sobre a minha vida, ele é poder sobre a tua vida, então ele dá poder de transformação, de santificação, irmãos. Isso é um processo que todos os crentes têm, né? Até a volta de Cristo, nós somos santificados por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Você está entendendo aí? Lá em Romanos 12, verso 1 e o verso 2. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, se você não sabe o que é um culto, você aprendeu agora, nesse momento, o que é um culto racional. Entregue o seu corpo em sacrifício a Deus. Isso é o maior culto racional. O que a tua mão fizer, faça para a glória de Deus. O que os teus olhos veem, seja para a glória de Deus. O que entra na tua mente, seja tudo para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um culto racional e agradável a Deus, irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja aí, que o Espírito Santo é uma renovação da nossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível um crente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se ele não transformar a vossa mente, ou mudar a sua mente, ou mudar toda a sua vida. É impossível. É impossível. Por fim, 3, justificados. Veja 3 exemplos que Paulo deu: lavados, santificados e justificados. Diz a respeito a um novo estado diante de Deus em Cristo. Fomos justificados, a justiça divina foi creditada a nós. Deste modo, aos olhos de Deus, somos justos pelos méritos do Senhor, do seu Filho. Veja que quando Deus ele olha para nós, ele não vê mais a figura do pecador que somos, irmãos, do miseráveis que somos, mas ele vê que somos justificados pelo sangue de seu Filho. Então Deus ele olha para você e vê você um justo. Isso não é dizendo a você que você não vai pagar pelos seus pecados, viu? Preste atenção. Preste atenção. Deus olha para você e vê você justo pelo sacrifício de Jesus. Mas todos os atos, todas as escolhas, há uma consequência. Em Romanos 8:33 a palavra diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode acusar você diante de Deus? Mas Deus, diante do seu trono, ele pode punir a mim e a você. Aprenda isso, viu? Aprenda isso aí. Os 3 fatos mencionados por Paulo da obra de Deus são parte de nossa salvação. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem se sentir tão limpos após um passado tão sujo. Louvado seja Deus. Às vezes a gente fica pensando: Senhor, porque o Senhor me ama tanto, que eu errei tanto, eu rejeitei tanto, eu fiz tantas coisas sujas e impuras, mas o Espírito Santo nos dá, aleluia. O que é que o Espírito Santo nos dá? Ele nos dá poder em nós, irmãos, para que nós possamos, aleluia, saber que nós estamos limpos pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse em João 15:2: vós está limpos pelo poder da palavra que vos tenho falado. Diante dessa afirmação, responda: o que tem poder para limpar a nossa vida, irmãos? O que tem poder para limpar a nossa vida é a palavra de Deus. Somente a palavra ela tem poder para limpar a minha e a tua vida. Somente a palavra de Deus. Veja lá em João 15 e o versículo 2, irmãos. Aprenda com a palavra de Deus. E vamos aqui encaminhar para a conclusão final, para a honra e glória do nome do Senhor. As igrejas evangélicas estão repletas de pessoas que foram
Essa preposição significa movimento para fora, tira, né? Indica ex-viciado, ex-ladrão, etc. Entretanto, o mais importante é o que somos agora em Cristo Jesus. O que é que somos agora? Lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme o próprio Paulo descreve aos mesmos Coríntios, as coisas antigas já se passaram, irmãos. Então agora somos justificados, lavados e santificados em Cristo Jesus. Isso é o agora. É o agora que você é. Você é agora lavado, santificado e justificado. Lavados também regenerados. Uma vez lavado pelo sangue de Jesus, entra regeneração para mudar toda a situação. Amém? Você compreendeu aí? No capítulo 6 de Coríntios, do verso 9. Aleluia. Você aprendeu? Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que essa palavra tenha entrado no seu coração para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nosso pastor Fábio vai dar uma introdução, alguma coisa? Amém. E eu quero fazer uma breve oração, irmãos, para você que vai assistir essa aula. Que Deus continue abençoando a sua vida, que continue entrando com providência na sua casa, na sua família. Aprenda mais do Senhor, seja um eterno leitor da palavra de Deus. Aprenda com as escrituras, faça só aquilo que tem na palavra do Senhor e tudo vai bem na sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, a palavra diz: se vós atender a voz do Senhor seu Deus, as bênçãos te alcançarão, irmãos. Então você não depende de nada a não ser obedecer à voz do Senhor. Pai nosso que está no céu, eu te apresento a todos, Pai, que está através dessa rede social, Senhor, aprendendo, Senhor, com o Senhor, com essa aula maravilhosa. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, a viver uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor, que nós passamos para não ser somente ministro da Tua palavra, mas que também passamos a viver a Tua palavra, Senhor, que o mundo aí fora enxergue, Pai, a Tua palavra internalizada sobre nossas vidas. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja comigo e contigo desde hoje para todo sempre. E todos os crentes dizem amém, irmãos. Vai na paz em nome de Jesus. Amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo no nome santo de Jesus. Alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados